Amados, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com a sua família e com tudo que Deus colocou nas suas mãos. Eu espero que esse vídeo te encontre bem e em paz. Estou feliz de estar com vocês, feliz de poder celebrar esse tempo, na companhia dos irmãos presencialmente, na companhia daqueles que estão em casa, porque é a pandemia, ainda em curso, infelizmente, mas Deus tem nos guardado e eu espero que logo, logo a gente tenha a nossa vida ao normal. Graças a Deus, a gente tem visto um esforço, mesmo que limitado até certo ponto, mas vamos optar por gratidão, irmãos. Um esforço para que haja vacina, para que cada um receba e que a nossa vida então volte ao normal. Estou feliz por isso, feliz porque estamos vendo a vida voltar ao normal pouco a pouco e eu estou ansioso por isso. Mas vamos aproveitar esse tempo, presencialmente ou no modo remoto, vamos falar com o nosso Deus, entregando a Ele esse culto? Pai, esse culto é para a Tua glória. Recebe, Deus, o louvor, a nossa gratidão, fala o nosso coração e traz, ó Deus, o texto de Tiago que foi preparado para o nosso crescimento espiritual. Dá paz a cada coração, nos protege, livra-nos, ó Pai, desse coronavírus, de qualquer outro mal, de qualquer enfermidade, desemprego. Cuida da nossa vida, Pai. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que Tua vontade seja feita. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, louvem com os cânticos. Parem para refletir e pensar nas letras. Deixa Deus trazer paz e instrução para o seu coração. Espero que esse culto edifique sua vida e que o nome de Deus seja louvado. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos, suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor.
vem na cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Soberano Deus, eu rendo graças ao Senhor por essa oportunidade e pelo privilégio de poder falar da palavra e de poder entender aquilo que ela tem preparado para nós. Eu entrego, Pai, a vida de cada pessoa que está ouvindo, pedindo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso entendimento
para que essa palavra caia em nosso coração e frutifique para a tua glória. Essa, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei se você tem ouvido sobre isso, mas tem me surpreendido o número de vezes em que alguém que está sob os holofotes do mundo, reclamando ou demonstrando frustração pelas críticas que recebem. Bem, eu não sou alguém que manipula redes sociais e nada disso, mas fazendo leituras de jornais ou sites da internet, é muito surpreendente para mim quando eu ouço sobre alguém que está na mídia e que ali expõe a vida, os relacionamentos, expõe os gostos, expõe a carreira, pessoas que estão tornando pública a própria vida. Mas aí, quando elas se expõem, e isso certamente é um meio de vida, elas acabam também expondo a vida delas e dando aos outros o direito de serem analisadas e julgadas. Vez ou outra eu leio de alguém dizendo assim: não aguento mais as pessoas criticando as roupas que visto, ou as pessoas criticando a forma do meu corpo, ou as pessoas analisando algo que fiz ou deixei de fazer. Sabe, amados, eu menciono esse fato para dizer o seguinte: nós vivemos numa sociedade analítica. Vivemos numa sociedade que não é apenas analítica, mas é uma sociedade avaliadora. Porque há uma diferença disso. Quando pessoas se colocam diante de outras ou da multidão, elas acabam expondo a vida e, consequentemente, abrindo caminho para que os outros vejam e analisem. Mas as pessoas, no ato de analisar, elas estão olhando, mas não como espectadores apenas. Olham como analistas, como avaliadores. Que roupa! O cabelo! Fez botox! Alisou o cabelo, pintou, fez isso ou aquilo. As pessoas acabam analisando, avaliando as decisões. Mas o cantor fulano de tal se separou da fulana de tal e há uma comoção na mídia porque as pessoas estão torcendo para voltar. Ou a pessoa fez uma mudança estética e as pessoas estão emitindo juízo. Analisando, avaliando e, de maneira geral, queridos, me parece que não é apenas análise e avaliação, mas as pessoas estão julgando de alguma forma. Pense comigo. Vivemos numa sociedade que analisa, consequentemente, ela também julga e emite valor. Talvez você já fez alguma postagem em alguma rede social, no Facebook ou Instagram, e as pessoas analisaram, criticaram e emitiram juízo. Talvez você mesmo poderia dizer que já fez isso com alguém, ou com algum comentário ou algo que viu. Amados, vivemos em uma sociedade que analisa. O mundo está na palma da nossa mão. Aquilo que alguém faz lá no Oriente Médio chega até nós no mesmo instante. O que acontece do outro lado do mundo é acessível aqui, independentemente do fuso horário ou da distância. Nós estamos vendo a vida dos outros, podendo analisar e podendo também criticar. E eu não sei se você concorda comigo. É uma sociedade que analisa e que emite juízo, mas o juízo quase sempre, ele é mais facilmente dado em caráter negativo e crítico do que em um caráter positivo por meio dos elogios. Eu não sei se você já pensou sobre isso ou qual é a sua experiência nesse assunto. Mas eu quero aproveitar, queridos, o texto dessa noite para falar um pouquinho sobre o direito de julgar. É um tema indispensável para a nossa vida. Primeiro porque nós podemos julgar, mas também podemos ser julgados. Podemos analisar tudo e todos.
mas também somos colocados no microscópio do mundo. As pessoas analisam a nossa vida de perto e às vezes julgam de maneira injusta. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre isso? De quem é o direito de julgar? Vamos pensar sobre isso na carta de Tiago. Nós vamos abrir no texto do capítulo 4 para ler apenas 2 versículos nesse capítulo. Capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago diz o seguinte: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal, ou a palavra caluniar. Não caluniem, não difamem uns aos outros. Aquele que fala mal, que difama ou calunia o irmão, ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar a vida e que pode também fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Queridos, olha como esse texto ele carrega um significado muito evidente. Tiago, quando escreve esse texto, provavelmente ele estava combatendo algo errado que a igreja fazia. Ele então diz: você não deve falar mal do irmão, não deve julgar ou caluniar ou difamar o irmão. Porque quando você calunia alguém, você está indo contra a lei. Aí você diz assim: não, mas pastor, como funciona isso? Se eu estou caluniando o Pedro ou a Maria, eu não estou falando de lei nem nada disso. Nem lei dos homens, nem lei de Deus, você pode pensar. Amados, não se iludam. A lei de Deus, ela é clara. A lei disse: você vai amar o próximo e você não vai julgar o próximo. O mandamento, queridos, o mandamento é ame o próximo. Esse é o mandamento. Se nós fôssemos lá para Levítico, capítulo 19, o versículo 18 vai dizer: não se vingue do próximo, não guarde ira do próximo, mas, pelo contrário, ame o próximo como você ama a você mesmo. Essa é a lei de Moisés. Não se vingar, não guardar ira, mas amar ao próximo. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, ele recebeu a seguinte pergunta: qual o maior mandamento da lei? Jesus então disse: a lei se resume em 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus de todo o coração, e mais do que tudo. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Os homens que fizeram a pergunta disseram: parabéns, você respondeu bem, porque é exatamente isso, porque a lei, ela se cumpre, se baseia no amor. Se nós avançássemos um pouquinho mais, para João, no capítulo 15, nós veríamos Jesus dizendo que não é apenas para amar o próximo como a nós mesmos, mas Jesus disse: amai uns aos outros, como eu vos amei, Jesus disse. Então pense, queridos, Moisés diz: ame como você se ama. Jesus em um momento disse a mesma coisa. Mas Jesus agora também vai dizer que nós deveríamos amar os homens como ele amou. Isso é importante, porque há momentos da nossa vida em que nós não amamos muito a nós mesmos. Ou em que o amor que nós temos pelo outro, como um exemplo do amor que nós temos por nós, pela nossa carne, pela nossa vida, pode não ser suficiente. Mas Jesus então diz: você pode aprender o amor olhando para mim. Ame o seu próximo, como vocês veem que eu amo. Amados, é um amor perfeito, um amor que serve, um amor que se importa e que se entrega. Mas se nós fôssemos para a primeira carta de João, no capítulo 4, nós ouviríamos aquele apóstolo dizendo: Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. E João, ele desenvolve aquele argumento como se dizendo assim:
aquele que conhece Deus e aquele que tem uma experiência com Deus, tem uma experiência de amor. E essa experiência de amor, ela reflete em uma vida amorosa. É como se ele estivesse dizendo que o contato com Deus deixa esse perfume, deixa essa marca. Não deixa ira, impaciência ou vingança, mas o que Deus deixa em um relacionamento, a fragrância do relacionamento com Deus, que fica impregnada naquele que o tem, é o amor. Amados, o mandamento de Deus é esse. Ame o próximo com o amor de Deus. Ame com o amor de Jesus. Porque a lei de Deus, ela se resume em amar. Então, quando Tiago diz, não julgue o próximo, não fale mal, não calunie, não difame, porque aquele que faz isso está falando contra a lei. E, amados, a lei de Deus se resume em amar. Mas seja sincero consigo mesmo e vamos ser sinceros uns com os outros. É muito mais fácil julgar do que amar, concorda? Pense comigo. Julgar e maldizer parece às vezes muito mais fácil. É mais fácil criticar alguém do que elogiar alguém. Já reparou como na nossa vida é assim? Se nós chegamos em casa e o ambiente está todo bonitinho, arrumado, tá cheiroso, os filhos estão bem, a esposa bem, a comida tá feita, a roupa tá limpa, a vida tá em ordem. A gente às vezes entra em casa e pensa, tá bom. Como se tudo bem é obrigação. Mas não falamos nada. Mas se a gente por um acaso chegar e não tiver comida, a roupa não tiver lavada, o banheiro não tiver com cheiro bom, tudo tiver desordenado, a gente vai dizer, e aí, que é isso? Não fez nada, tá doido. A gente vai logo criticar. Quando comemos uma comida boa ou quando comemos uma comida ruim, é mais fácil criticar do que elogiar. Aí você diz assim, não, pastor, não concordo, eu elogio. Sempre que eu vou comer na casa de alguém, eu elogio a comida. Amados, essa é uma segunda característica nossa. Somos bons para elogiar os outros, aqueles que estão um pouco mais longe. E não elogiamos tantos de perto. É fácil para mim elogiar a comida do irmão ou da irmã da igreja, mais do que elogiar o que é de casa. É mais fácil elogiar as habilidades do outro do que daquele que é de casa. É mais fácil elogiar aqueles que são da nossa casa quando eles não estão perto. Porque, amados, o elogio, o louvor, ele parece não ser muito natural para nós. Na verdade, eu tenho a impressão de que é mais fácil tirar da nossa suposta caixa de ferramentas da comunicação e da vida a crítica do que o elogio. Porque às vezes nós acreditamos que ao criticar nós estamos produzindo correção, melhoria, mas nem sempre é isso, amados. As pessoas precisam ser reconhecidas. E nós precisamos tomar cuidado, porque existe uma crítica positiva que está na forma de instrução, que é bem-vinda às vezes, mas não o tempo todo. E ela é útil, mas a boa crítica, ela costuma dar lugar ao falar mal, ao caluniar e difamar. E Tiago diz, não fale mal do irmão, não difame o irmão, não calunie o irmão, porque a lei diz que você deve amar. Mas se você não ama por preferir criticar, você está indo contra a lei e está assumindo uma posição que não é sua. Olha o que Tiago diz. Se você age como se estivesse acima da lei porque não vai amar e prefere criticar, você está agindo como juiz. Queridos, parem para pensar. Tiago diz que nós podemos estar por arrogância assumindo um papel que não é nosso, tentando roubar uma posição, roubar uma função que não é nossa. Tiago diz
que nós não devemos praticar o juízo e a calúnia do próximo, porque nós estaríamos fazendo algo que não é nosso papel. Ele diz: um só é o legislador e um só é o juiz. Amados, olha o que ele está dizendo. Só Deus é legislador e juiz. O papel duplo, ele cria leis. E ao mesmo tempo ele julga os transgressores da lei. Ele estabelece, mas ele julga. Amados, esse é papel de Deus, não é nosso papel. Então, no final do versículo 12, Tiago faz a pergunta: quem é você para julgar o próximo? Amados, eu estou falando para mim isso e para você. Não é para um e não para o outro, essa palavra é para nós. Quem sou eu para julgar o próximo? Essa é a pergunta de Tiago, falando da parte de Deus. Talvez, amados, talvez nós estejamos tentando nos passar por juízes, quando na verdade nós deveríamos ser observadores, ou pessoas que, na condição de servos e cidadãos de uma pátria celestial, estamos sujeitos à obediência. Quando nós agimos como juízes, nós estamos supondo ter um direito que nós não temos. Sabe, amados, aqui cabe uma reflexão necessária. Por que nós não deveríamos julgar? Você pode se perguntar isso. Por quê? Por que será que eu não posso? Porque eu estou achando, pastor, que você está falando isso, mas eu tenho o direito de julgar meus filhos. Eu tenho o direito de julgar meus funcionários ou a funcionária lá da minha casa. Eu tenho o direito de julgar, analisar e criticar o meu cônjuge ou fazer isso lá na minha igreja porque eu sou pastor, então eu posso. Amados, nós não deveríamos julgar ninguém. Em primeiro lugar, porque nós somos pecadores. Isso significa que nós não somos perfeitos. Nós somos defeituosos. E os nossos defeitos se manifestam de formas variadas, em momentos diferentes. Mas, queridos, nós somos como uma fábrica ou um molde defeituoso que o que nós produzimos não é perfeito jamais. Então pense, eu não posso julgar porque eu sou defeituoso. Segundo lugar, eu não posso julgar porque eu tenho a tendência de ser parcial. Pense, nós somos parciais, amados. E normalmente quando nós julgamos com base em alguns elementos. Mas nós não somos capazes de ver todos os elementos. Eu vejo um lado da moeda, mas eu não vejo o outro lado da moeda. Quando eu julgo uma questão, eu costumo olhar uma parte da questão, mas não consigo ver a questão por inteiro. E a minha incapacidade de julgar ela é evidente, porque eu não consigo ver tudo, não consigo ver todas as motivações, eu não consigo fazer toda a leitura. Queridos, pare para pensar. O nosso juízo é parcial. Às vezes nós estamos julgando pessoas, julgando ações de pessoas e julgando relacionamentos de pessoas. Mas olha o perigo de tudo isso. Quando eu não consigo analisar toda a história, o meu juízo ele é parcial. Teve uma vez que estava lendo ou ouvindo, só um exemplo bobo para te mostrar isso. Imagine um cego, olhos vendados. Ele não sabe o que tem diante de si. E então alguém diz, fulano, comece a palpar. Ele então começa a palpar e fala, opa, eu acho que estou diante de uma parede. É duro. Engraçado que ela é meio áspera, ela tem uma textura diferente, mas eu acho que isso que estou tocando é uma parede. Bem, tudo bem, foi uma análise. Colocam então outra pessoa vendada também diante daquela mesma coisa e ela chega numa posição e começa a palpar e fala, opa, isso parece uma coluna. Interessante, é meio redondo,
O formato é esse, mas parece uma coluna, é rígido, forte. É uma coluna. Bem, fazem a mesma experiência com outra pessoa, olhos vendados, e ela vai a uma posição ali e começa a palpar e fala, nossa, isso se parece com uma corda. Uma corda um tanto grossa. Parece até uma mangueira, mas não é de casa, de jardim. É grossa demais, talvez de bombeiros. Outra pessoa, passando pela mesma experiência, começa a palpar e fala, olha, interessante, isso é grande, isso é um abanador, só pode. Parece algo desse tipo. Amados, pense nesse exemplo. Pessoas vendadas, diante de alguma coisa, apalpando e identificando, dando interpretações diferentes. Para um é uma parede, para outro uma coluna, para outro uma mangueira ou uma corda bastante grossa, para outro um espanador, por exemplo, um abanador muito grande. E cada um então dá uma interpretação, mas quando os olhos são abertos e a venda é tirada, a pessoa diz, nossa, não era parede, não era coluna, não era mangueira, não era abanador, era um elefante, por exemplo. Poderia ser outro objeto. Poderíamos fazer essa mesma interpretação de outra forma. Sabe por quê, queridos? Nós, por vezes, somos exatamente desse jeito. Alguém cego, tentando interpretar as coisas, tentando analisar o que está diante de nós. Nós não vemos tudo, não entendemos tudo, e nós emitimos um juízo dizendo é parede, quando não é parede. Ah, mas é coluna, e não é coluna. É assim que nós julgamos, porque nós somos cegos, queridos, e nós somos parciais. E é por isso que quando nós julgamos, o nosso juízo tende a ser um juízo injusto. Sabe, se não bastasse essas coisas, existe uma outra coisa que torna o nosso juízo bastante inadequado. É o fato, amados, de que nós somos muito severos com outros e pouco severos conosco ou com as pessoas com quem temos afinidade. Já reparou que por vezes a gente tenta passar a mão na cabeça, como diz o ditado, né? Ou colocar panos quentes em algumas situações que são do nosso interesse, e no caso do outro a gente é muito severo? Às vezes, quando nós cometemos um erro, a gente diz, não, isso não foi nada. Mas quando o outro faz a mesma coisa, onde já se viu, como pode isso? Como se nós também não estivéssemos passíveis dos mesmos erros. Quase sempre, amados, quando julgamos, nós tentamos aliviar a situação para alguma das partes. A parte com quem temos afinidade, a parte com quem temos vínculo, mas o outro nós decidimos sentenciar e condenar. Porque nós somos parciais, porque nós somos pecadores e somos corrompidos, somos imperfeitos, e nós tendemos a ser severos. Eu posso dizer para você o seguinte: nós não deveríamos julgar ninguém. Primeiro, porque nós não somos capazes, porque não é nosso papel, e também porque, na maioria das vezes, nós não somos capazes nem mesmo de julgar as nossas próprias ações, as nossas próprias motivações. Às vezes não conseguimos discernir e julgar nem o que nós fazemos. Como julgaríamos os outros? Tiago diz: não calunie o próximo. Não julgue o próximo. Não fale mal do próximo. Porque quando você faz isso, está contrariando a lei do amor, assumindo uma posição que não é sua. Você não é capaz de julgar. Sabe, Jesus também disse, e eu gostaria de ler com vocês. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz a seguinte palavra: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiver medido, as pessoas também te medirão. Por que você vê a poeira ou o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio? Ou como você vai dizer ao teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho,
Quando você tem uma trave no teu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então vai ver claramente e poderá tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Amados, olhe a sabedoria das palavras de Jesus. Não julgue. Pessoas que julgam muito dão aos outros o direito de julgá-las. E pense, com a medida que você mede, os outros te medirão. Jesus diz, toma cuidado, porque nós tendemos a analisar o cisco quando nós temos uma trave. O nosso juízo é parcial. Então Jesus diz que é um ato de hipocrisia, um homem imperfeito tentar julgar outro homem imperfeito. Você então diz, Tiago, o que eu devo fazer? Amados, não julguem, não difamem, não caluniem, cumpram a lei, ame o próximo e não exerça esse papel. Se você quer fazer um bem para uma pessoa, ao invés de julgar, procure edificar. Depois eu quero te aconselhar a ler o texto de Romanos capítulo 14. No final desse culto, faça isso. Leia todo esse capítulo, Romanos 14, e veja o que está escrito lá. Não julgar, não criticar, não agir com superioridade, não agir com crítica, com blasfêmia um com o outro, porque de fato, queridos, isso é fácil. Mas Deus nos diz, edifique, acolha, tenha paciência. Ao invés de emitir juízo caluniador, prefira acolher, edificar e impulsionar. Esse é nosso papel. Então, se eu te perguntasse, quem tem o direito de julgar? Amados, Deus pode julgar. Deus pode julgar não apenas as ações humanas, mas Deus pode julgar as motivações humanas. E Deus é um juiz justo. Ele é um juiz bom. E quando nós falamos que Deus é um justo juiz, quase sempre nós pensamos assim, ele é justo, ele sabe punir, ele vai castigar. Mas, amados, a justiça de Deus não tem apenas um aspecto negativo. A justiça de Deus, ela é graciosa e ela é amorosa, sim. É severa, imparcial, mas ela é amorosa. Significa que ele é severo com quem merece severidade. Mas que o Deus que avalia motivações, o Deus que conhece corações e histórias, ele exercendo sua justiça, ele pode julgar de maneira graciosa, oferecendo perdão para pessoas que receberam uma sentença de condenação de outros seres humanos. Nessa noite, amados, o direito de julgar é de Deus. O nosso direito é de amar, é o nosso dever. E, à medida em que amamos, à medida em que não julgamos, entregamos o juízo nas mãos da pessoa competente e nós entregamos a nossa vida àqueles que, humildemente, não julgarão também a nossa própria vida. Nós não julgaremos e não seremos julgados. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por esse texto, e quero entregar nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nos guarda. Santifica, Deus, o nosso agir. Nos ajuda, Pai, a não julgar o próximo. Ajuda-nos a amar o próximo. E eu gostaria de pedir, Senhor, sonda os nossos corações, guarda a nossa vida, e nos prepara, Senhor, para que nós possamos não apenas entregar o juízo dos outros ao Senhor, mas que nós também possamos entregar a nossa vida ao teu juízo e à tua análise. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Limpa o nosso coração de todo senso crítico. Coloca dentro de nós um amor profundo. E, por favor, Pai, guarda as nossas famílias,
Guarda as nossas igrejas, os nossos relacionamentos, os nossos ambientes de trabalho, de lazer, de comunhão, de serem ambientes de crítica, de maledicência. Mas faça de nós pessoas que disseminam amor, para que quando falarmos, sejamos capazes de falar o bem. Opera isso em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças, Com seu coração, dê graças. dê graças ao eterno Pai. Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Aleluia. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, fortes em Jesus. Somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças. Queridos, o direito de julgar. É preciso pensar sobre esse assunto. O direito não é meu. O direito é daquele que fez a lei. O direito é daquele que julga retamente, porque ele sabe o coração humano, ele conhece as ações humanas, ele é o justo juiz. Para o mundo, mas também para mim e para você. Queridos, o nosso dever é o dever de amar. Não temos o direito de julgar. Ame mais as pessoas. Não fale mal delas. Não calunie, não difame. Seu juízo é parcial. E normalmente, o nosso juízo, ele é cruel com as pessoas. Talvez
você já tenha experimentado a crueldade e a parcialidade do juízo dos outros. Guarda o coração, amados. Guarda o seu coração e guarde a sua vida àquele que é o juiz perfeito. Coloque sua vida debaixo dos cuidados dele. Espero que Deus abençoe sua semana, que Ele te dê paz e que Ele encha o seu coração do amor e também da paciência que vem dos céus. Que Deus te abençoe.